Então, olha só o que que eu fiz aqui, tá? Somente com a IA da The Pivot. Cara, você não precisa fazer, não precisa de cloud, não precisa de chat GPT para fazer todo o seu processo digital, e esse aqui é só um deles, tá? Então, essa aqui é a IA, ou seja, imagina que você tem um funcionário aqui agora, e você vai dizendo para ele, ó, faça isso, faça aquilo. Então, eu vou falar só uma das coisas que eu fiz aqui, para você ir vendo aqui as etapas, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, eu vou te enviar a tabela de clientes, ou seja, eu tinha uma tabela de um cliente real, tá? E eu mandei ela subir, peguei o link da planilha, né, no caso, mandei subir. No caso aqui, o que que eu fiz? Eu subi direto na plataforma. Por quê? Porque aqui é mais rápido. Ó. Eu venho aqui importar, eu já tenho a planilha dentro do meu computador, eu só importo. Porque quando eu mando para a IA, quando é mais de 200 contatos, ela fica mais lenta. E pode dar algum erro, pode, né? Aqui não, aqui é mais garantido. Quando eu venho importar aqui, já subi, né, todos os 567 contatos aqui que estavam na minha planilha. Beleza, ele subiu. E aqui que você está vendo é só algumas informações. Eu só coloquei aqui só para esconder mesmo, né? Que são clientes reais, né? Então aqui eu poderia só incluir todos os dados e vai aparecer aqui para mim, tá? Mas eu queria colocar só o nome e as tags, tá? Que ela pegou da planilha e já colocou aqui dentro do sistema, tudo automaticamente pegando as informações que estavam dentro da planilha. Beleza. Aí, enfim, ela foi, né, me falando aqui, ó. Aí o que que eu peguei aqui? Ó, identifiquei, né? Aí o que que eu fiz? Te mandei, então eu mandei a planilha errada e tal. Ok, já fiz a importação, que é essa que eu acabei de falar, né? E aí eu quero o seguinte, eu tinha uma outra planilha, tá? Que tinha 50 clientes, no caso. Tinha 50 clientes que já estava na minha base, e esses 567 aqui, eles são leads, né? São pessoas que, de alguma forma, comprou alguma coisa minha, mas não comprou algumas coisas que é os programas aqui de um cliente nosso, que é os programas mais avançados, né? Aí o que que eu queria fazer? Eu queria que ela pegasse essa planilha com três abas dentro dela, que é essas três abas aqui, ó. Agenda, parcelamentos e contratos, que é tipo um controle, né, de planilha, todo muito complexo, e subir para a IA, pedir para ela, ó, pegue todos esses clientes, tá, os contatos aqui, ó, que estão nessas três planilhas, e busque nos meus contatos, nesses contatos aqui, e faça o cruzamento, ou seja, ache todo mundo que esteja aqui, né? Todo mundo que está nessa planilha, se estiver aqui, você vai pegar os dados dessa planilha aqui e vai atualizar aqui, lead por lead, para me mostrar quem que é lead, quem que é cliente, quem está em qual programa específico, maestria, enfim, quem está parcelado, quem é empresário, quem é arquiteto, enfim, as informações aqui nas minhas tags. E eu pedi para ela fazer. E ela foi fazendo, entendido, foi fazendo, achou, né, ó, 45 clientes com o programa Status, datas e sessão. Então ela vasculhou e viu esses 45 clientes, que tinha todas essas informações aqui. Dentro de parcelamentos, que é uma outra planilha, dentro da mesma planilha, aquelas abinhas, né, que fica, 7 clientes com dados de pagamento parcelado. E na outra aba, 23 clientes com dados ricos, né, que tinha e-mail, telefone, endereço, tal, tal, tal. Vou buscar os primeiros contratos em paralelo no CRM. CRM aqui, né? Onde está todos os contatos, ok? Então ele foi pegar nessa planilha e foi cruzando, né? Foi lá nessa planilha, procurou esse cliente que estava aqui dentro dessa planilha, um desses 45 aqui, e foi procurando e atualizando todos os dados que estavam na planilha e foi atualizando aqui para esses clientes, tá? Beleza, ele foi ó, buscando os demais, perfeito, encontrei o contato, concluir a busca, vai me informando que nem encontrei no CRM 5 contatos. Aí traz aqui os contatos, ó, tá? O Clarissa Nunes, tá no programa, identificou que estava no programa Premium nos Estados Unidos. Dados a adicionar, então ele informou aqui os dados que tem que adicionar, né? E aí vai, né? Não encontramos no CRM 18 clientes na aba contratos. Então, na aba contratos tem 18 clientes que não está aqui, ó. Então, é o que ela fez. Depois ela me perguntou, esses 18 clientes, quer que eu inclua eles dentro do CRM? Aí eu disse que sim. Aprovei. Aí ela foi, né, encontrou os 18, cadastrou os 18, foi cadastrando aqui, ó. Inclusive ela vai pesquisando também, foi pesquisando os duplicados, né? Que aqui, ó, duplicados, ela perguntou se eu queria, né, que verificasse os contatos duplicados da base, para poder excluir, deixar só um. Perguntou se eu queria que eu encontrasse, né, criasse, né, os 18 contatos que foram encontrados, né? Dentro da planilha, mas não foi encontrado no CRM, e disse que ok, podia fazer isso.
E ela foi, ó, tudo concluído, ela fez esse processo todo, tá? Aqui está o resumo completo do que foi feito, ó. Contratos atualizados, já existentes do CRM. Ela pegou esses caras aqui e já colocou lá dentro do CRM. Mais contatos criados, ó, não existiam no CRM, 15 novos. Ela foi lá e colocou, ó. E ela me disse ainda qual programa que estava, Prêmio, Maestria, Brasil. Duplicadas, não, nenhuma remoção necessária, porque não existia, ela já tinha feito, né, a remoção. Todos os 23 clientes na aba contratos agora estão no CRM com os dados completos. Ó, aí eu vou dar outro comando para ela. O que for contato duplicado, eu insisti para ver se ainda tinha, né? Mas ela falou para mim que não tinha. Resumindo para você, né? O resumo geral de tudo que fizemos. Ó. Ela foi nas 3 abas da planilha, dentro do meu Drive, leu tudo isso, pegou 8 contatos existentes, enriquecidos com endereço, piriri, mais 15 novos contatos de clientes, prêmio, maestria criados no CRM, duplicação verificada. Agora, o que eu fiz? Eu pedi para criar um pipeline com o nome prêmio. O que é um pipeline? Um pipeline é esse aqui, ó. É o meu organizador de clientes, certo? Então, ao invés de eu vir aqui, criar o pipeline, coluna por coluna, eu já pedi para ele criar e ele já criou aqui, ó. Todos, ó, pipeline prêmio, com o nome que eu mandei, ó. Eu mandei aqui, ó. Agora eu criei um pipeline com o nome Premium, tá o nome do pipeline, e com as seguintes colunas. Clientes, seção 7, por quê? Porque esses clientes aqui, nesse caso, elas fecham, então elas se tornam clientes, e elas têm 7 sessões, né, com a nossa cliente aqui. Então é a sessão 2. Então, à medida que ela já agendou a sessão 1, então se ela agendou a sessão 1, vamos dizer que essa massa que agendou a sessão 1, então é só arrastar para cá, tá? Ainda está manual, que eu estou te mostrando aqui, tá? Mas ela não é manual, eu deixo tudo automatizado. Que é o quê? Quando a pessoa vai no calendário, aqui ó, o calendário, e ela vai em agenda, vamos dizer que essa massa está aqui, né? Ela não agendou nenhuma sessão, ela é cliente nova, ela veio para cá. Ela comprou o produto, automaticamente ela viria para cá. Aqui eu fiz por quê? Porque não estava atualizado. É um cliente nosso que tem uma base grande de clientes e está transferindo os clientes dele para a nossa plataforma. Então, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui. O cliente poderia ter feito isso aqui também, mas no caso o plano dele dá o direito para a gente fazer por ele. E aqui, ó, eu criei o pipeline, que é o fluxo dele no caso do programa Premium. Então, o cliente dele comprou, automaticamente ela viria para cá. Aí agendou a primeira sessão, automaticamente ela viria para cá. É automático, não é eu estou arrastando aqui, né? Eu posso arrastar manualmente também, se eu quiser. Caso algum cliente específico, né, eu tenha que cadastrar manualmente, o cliente, né? Aí, no caso, eu arrasto manualmente aqui. Mas quando eu aplico uma tag nesse cliente específico, ele vai entrar dentro do meu fluxo. Então, ele vai começar a obedecer o meu fluxo de automatização. Então, aí vamos dizer que a primeira sessão está aqui, beleza. Aí acabou a primeira sessão e já agendou a segunda. Ela já viria para cá. Ela já estaria aqui. Então, se ela está aqui é porque ela agendou a segunda sessão, mas ainda não fez. Quando ela fizer a segunda sessão e ela não agendar a terceira, ela vai continuar aqui. Mas se ela agendar a terceira, o sistema vai entender e vai mandar ela para cá. Então, aqui eu fiz tudo com a IA, tá? Criei tudo, ó, criei a pipeline, tudo que você está vendo aqui foi criado com a IA. Então, ela criou toda a pipeline e tudo, tá? E aqui eu poderia continuar com ela, pedindo para ela, no caso aqui, ela não vai fazer automação, mas ela vai me dar o prompt para eu copiar e colar aqui dentro de automações. Que também você consegue criar toda a automação com a nossa inteligência artificial aqui de automações, certo? Eu vim cá, eu construí a automação e eu, no caso aqui, eu não pedi, mas se eu tivesse pedido, ela me daria um prompt, eu copiaria o prompt e mandaria para cá, entendeu? O prompt de quê? Comprou, deixa eu abrir aqui para você ver, só um exemplo, né? Aqui é o fluxo, é um fluxo específico, né? Deixa eu colocar aqui o outro aqui. Aqui, ó. Então aqui é um fluxo bem complexo, né? Deixa eu pôr o outro. O outro acho que a visualização está melhor, está muito junto. Então, esse aqui é o gatilho, né? No caso, o gatilho aqui seria o quê? Comprou o prêmio, então ele entraria em um fluxo. Eu já marcaria com a tag de programa prêmio, que é o caso aqui. Aí depois do programa prêmio, eu mandaria um link para o cliente agendar a primeira sessão. Se agendou, ele já moveria, né? Tem um botãozinho aqui que é Movo, no pipeline, né?
Então aí eu moveria no pipeline, né? Acabei de mostrar. E assim sucessivamente. Então é tudo automatizado. Você cria uma vez e já vai fazer isso sempre. Então isso é a automação. Mas aqui no pipeline. E aqui no pipeline você viria, né? Você vem cá e olha como é que está todo o seu processo. E aqui dentro tem todos, né? Você pode conversar direto com o cliente, caso você precise conversar com esse cliente aqui, por exemplo. Você clica aqui, ó, visualizar conversas. Você vem cá, ele já vai para a aba de conversa que você pode conversar com esse cliente por e-mail, por WhatsApp, por SMS, do jeito que você quiser. Ok? Aqui, ó, SMS, é só escolher o que você, como você quer conversar com ele. Tá bom?